Amor ou paixão? Mateus capítulo 24. Lemos o seguinte: que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tenho lido Mateus capítulo 24, versículos 4 até o 13, e queremos apontar aqui um dos sinais evidentes que nos mostram a proximidade da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É certo que, à luz da Bíblia Sagrada, não temos autoridade para indicar o dia nem a hora da volta de Jesus. Muito embora ele deixou avisos ou sinais característicos indicando quando essa vinda estaria mais próxima. E dentre estes sinais aqui apontados, nós vemos o versículo 12 que declara: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós queremos nos demorar um pouco nesse assunto, porque nós estamos vivendo em dias em que está faltando o amor. E além disso, existe um outro problema, que há pessoas que confundem amor com paixão. E entendem que amor e paixão significam a mesma coisa, ao passo que o dicionário define que amor como uma afeição profunda, enquanto paixão é definida como sentimento excessivo ou afeto violento. E realmente hoje em dia há tanta violência praticada em nome do amor. Quem não já ouviu a expressão crimes passionais? Por que você matou sua esposa? Ou por que a esposa matou o marido? Ciúmes ou paixões. Então, à luz da Bíblia Sagrada, está havendo esta situação que é repetitiva e se pode observar muito em jornais televisivos, como também em jornais circulares. Agora, como se caracteriza o amor cristão? A palavra amor, hoje em dia, ela está muito desgastada. E a Bíblia vê o amor como uma característica marcante do cristão. Como cristãos, o nosso amor para com Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Por isso, Jesus, quando indagado sobre o grande mandamento na lei, ele resumiu o primeiro da seguinte maneira:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está em Mateus 22, 37. E apontou que o segundo mandamento está relacionado ao amor aos outros, ou o amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Isso quer dizer que, como cristão, eu tenho que colocar as necessidades e bem-estar dos outros à frente das minhas próprias necessidades. E quero lamentar e me incluir que, às vezes, isso fica só na teoria, porque, na realidade, não estamos colocando as necessidades de nossos irmãos acima das nossas. Não é fácil pôr tal mandamento em prática no dia a dia. Daí porque Paulo nos recomenda, nos exorta, dizendo: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, que cada um procure os interesses dos outros e não somente os seus próprios. Você encontra essa declaração na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4. E Paulo ainda exorta a que sejamos imitadores de Deus, o Deus de amor que nos amou e nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para que por ele tenhamos nossos pecados perdoados. Agora somos seus filhos amados, como diz o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Logo, somos filhos adotivos de Deus. E devemos, então, demonstrar nosso amor a Deus, a quem não vemos, porque se dissermos que realmente amamos a Deus, a quem não vemos, e odiarmos o nosso irmão a que vemos, aí existirá uma contradição. Não é possível. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aí está uma forma muito clara de demonstrar o amor que temos a Deus quando nós amamos o nosso irmão. Tem ocorrido isso? Então, nosso amor ao próximo é correspondente ao amor que temos para com Deus, colocando naturalmente Deus em primeiro lugar. E amar a Deus de todo o coração é a base para também amar nosso vizinho barulhento, aquele colega chato e difícil, ou aquela criança levada, pois Deus tem me amado, apesar de todos os meus defeitos. E a Bíblia nos mostra diversas esferas que devemos alcançar com o nosso amor cristão. Em primeiro lugar, está o amor ao nosso cônjuge. Qual é o relacionamento que você tem em casa com a sua esposa? Interessante que no capítulo 5 de Efésios, dos versículos 22 a 31, há um título na Bíblia com os dizeres, os deveres do casamento. E, em primeiro lugar, aponta no versículo 22 os deveres da mulher, da esposa. E, em seguida, a partir do versículo 25, vem os deveres do marido.
Para a esposa, a Bíblia diz: sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Já no versículo 25, fala ao marido: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Repetindo: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Veja o paralelo que o apóstolo coloca: amar a esposa da forma como ama a si mesmo, ou a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Mas quanta infelicidade se vê em nossos dias por desastres conjugais. Em seguida, recomenda aos pais que manifestem também o amor aos filhos. No capítulo 6 da mesma epístola, Paulo diz no versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. E, por sua vez, recomenda também o amor fraternal, ou seja, amor entre os irmãos na igreja. E quem nos aconselha de novo é o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 10. Começando no versículo 9, diz o apóstolo: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Repetindo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros. Aí está o amor que deve existir entre os irmãos na igreja. É isso que nós observamos? Ou às vezes pessoas descompromissadas, embora membros de igreja, não têm o menor sentimento de afeição aos seus irmãos e, como se diz, por questões de menos importância, a pessoa simplesmente se afasta, toma seu rumo e vive como se nunca tivesse conhecido os irmãos com os quais conviveu por anos seguidos. Vai embora e adeus, e quando não sai, falando mal da própria igreja e da própria irmandade. Como está faltando este amor acerca do qual Jesus disse realmente que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Queremos dizer, então, que devemos praticar o amor em nossa vida. Por exemplo, a respeito do casamento, que nós chamamos o amor matrimonial. O casamento, como planejado por Deus, é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Foi o que Jesus declarou. Mas hoje há muitos casamentos que começam baseados em paixões, não no amor verdadeiro. E a paixão vai se extinguindo, porque a sua natureza é passageira e o casamento termina com todo o sofrimento para o casal e principalmente para as crianças. Enquanto que em 1 Coríntios 13, 8, o apóstolo dá as características do amor
E ele diz: o amor jamais acaba. E o amor é fiel. É comum ouvir um jovem ou uma jovem dizer: estou apaixonado, ou estou apaixonada, com todo o entusiasmo da mocidade, mas logo depois ele ou ela está apaixonado ou apaixonada por outra pessoa e já está namorando outra. Mas isso não pode acontecer no casamento. O casamento é para toda a vida, mas a infidelidade conjugal hoje é muito comum e aceita pela sociedade como normal. Não é fácil trabalhar para manter a harmonia no casamento, e hoje em dia é tão fácil e tão comum desfazer o casamento. E hoje se usa a expressão popular, pular a cerca. E às vezes a pessoa que vive nesse erro a conta como se fosse uma pilhéria, gostosamente, como se ele fosse muito capaz, muito esperto. E a sociedade diz que todo mundo tem que procurar o que melhor é para si e satisfazer seus desejos pessoais. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Está no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 14. Categoricamente, não adulterarás. Se alguém está rompendo esse preceito da Bíblia Sagrada, não se esqueça de que vai entrar sob o juízo de Deus. Você conhece o caso de Davi com Batseba? Ele errou gravissimamente nesse particular. E o que foi a sua vida familiar para frente? Nós lemos a respeito de intrigas entre irmãos. Um filho se apaixona pela sua meio-irmã, mas depois de ter sexo com ela, a odeia. Um filho imita o pai deitando com as concubinas, mas o que o pai fez em segredo, o filho fez em público. E um conselho final, para nós concluirmos, é o que está no livro de Provérbios 5,18. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. O casal vai envelhecendo, mas saiba que a Bíblia exige fidelidade conjugal e o amor verdadeiro e fiel. Não caia no erro de trocar a sua esposa, talvez com 40, 50, 60 anos, por duas com a idade metade da que tem sua esposa atualmente. Não vai dar certo, está contra a vontade de Deus. Então, que não se cumpra em nós esta profecia de Jesus, do versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Cuidado, que haja este amor tão recomendado na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas. E como nós ouvimos ontem em nossa igreja a pregação sobre a vida de José, que tentado pela esposa de Potifar, que o convidava para deitar-se com ela, ele respondeu com muita coragem: como eu faria, como cometeria eu tal pecado? Ora, para nós encontrarmos um jovem hoje decidido que possa recusar um convite para adultério, para prostituição, é muito difícil. Mas José tinha o temor de Deus na sua vida e recusou terminantemente qualquer ligação amorosa com aquela mulher, senhora do seu patrão, que o convidava para pecar, mas ele rechaçou o convite e se manteve fiel a Deus. E o resto nós conhecemos a sua história na Bíblia.